Reverência a Deus. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque capítulo 2, versículo 20. Reverência é o comportamento humano que expressa o conceito que se tem da santidade e grandeza de Deus. Em especial, o comportamento cristão tem por natureza externar a grandeza insondável da santidade e do amor de Deus, porque cada cristão de fato e de verdade é um templo do Espírito Santo. Com esta natureza, mostramos ao mundo quem é Deus através do nosso comportamento. Reverência na prestação dos cultos a Deus. No tempo da minha infância e adolescência, a reverência e o respeito a Deus eram destacados no comportamento das pessoas nos cultos. Havia um grande respeito nos momentos da leitura da Bíblia e da oração. Até o ano 1965, quando chegávamos à porta do templo, se o líder do culto tivesse lendo um texto bíblico introduzindo o culto, ou alguém tivesse orando publicamente, esperávamos à porta até terminar. Após, o dirigente do culto acenava para adentrar ao recinto e buscar assento. Caso chegássemos adiantado do horário, o comportamento era estar em espírito de oração ou lendo silenciosamente alguns versículos na Bíblia. Hoje, o comportamento nos cultos tem sido como se o Deus da nossa adoração e respeito fosse um ser qualquer. Um domingo desses, assisti em casa o culto de uma igreja pela internet. Após o pastor trazer uma mensagem maravilhosa, convidou a igreja para orar. Naquele momento, todos deviam parar no lugar onde estavam em reverência a Deus, pois o pastor orava representando todo aquele auditório. Foi aí que algo me deixou apreensivo. Enquanto o pastor orava, os responsáveis pela liderança do louvor se movimentavam atrás dele, organizando os instrumentos sem o menor respeito e reverência a Deus, a quem a oração estava sendo dirigida. Os mesmos líderes do louvor, que sempre pedem ao auditório para se levantar em reverência a Deus, para os hinos e hinetos a serem cantados, sem generalizar, são os que procedem irreverentemente na hora da oração. Revendo o conceito da reverência a Deus. A quem estamos prestando cultos? Ao Deus de toda santidade, amor e grandeza insondável, ou a um ser qualquer que não merece a nossa reverência? Após os momentos do louvor nos cultos, se sairmos nos corredores ou lá fora, veremos vários dos líderes dos louvores sem o mínimo interesse pela mensagem que está sendo pregada no culto. Se após o culto forem interrogados sobre a mensagem, não sabem responder. O que nos irrita é quando estamos falando com alguém e esse alguém começa a desviar a sua atenção para os movimentos arredores, reagimos: "Estou falando com você." Ou você presta atenção ou vou encerrar a conversa aqui. Imaginemos quando estamos falando com Deus,
ou quando alguém está falando com Deus e estamos nos procedendo irreverentemente, imaginemos a reação de Deus. Quando pastoreava, sempre me dirigia ao auditório dizendo-lhe: agora vamos ouvir Deus falando conosco através da sua palavra. Quando alguém se comportava irreverentemente, eu parava com a leitura e olhava para ele, fixando os olhos até que se posicionasse corretamente para continuar a leitura bíblica. Antes de orar, alertava: agora vamos falar com Deus. Por isso, todos se mantêm reverentes em seus devidos lugares. O pastor David Yong Cho, da maior igreja evangélica do mundo na Coreia do Sul, com cerca de 800 mil membros, numa visita ao Brasil, lamentou: os cristãos aqui no Brasil são por demais irreverentes. Prezados irmãos em Cristo, que tal rever o nosso conceito de reverência a Deus, não só de palavras, mas também com o nosso comportamento?